terceira série, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Não sei qual horário vocês costumam ver as aulas de vocês, mas estou aqui, professora Daiane, falando com vocês sobre o nosso conteúdo. Nós falamos aí um pouquinho a introdução aí deste conteúdo na segunda-feira, quando nós tivemos a aula ali ao vivo, né? Falamos então sobre os compostos nitrogenados, que são as funções que nós estudaremos nesta segunda unidade do segundo bimestre, tá? Falamos aí da morfina, por exemplo, né? Na página inicial aí da apostila de vocês, na página 45, aparece então ali algumas questõezinhas sobre a amina, né? Nós inclusive visualizamos ali as funções orgânicas que aparecem, né? Demos uma olhadinha ali, tá? E aqui está falando então sobre essa cadeia, né? A cadeia da amina, que é uma cadeia heterocíclica, ou seja, fechada e heterogênea, né? Com o nitrogênio como heteroátomo, tá? E além das aminas, outros compostos com o nitrogênio aí nós vamos ver, estudaremos ali a partir de agora, que são as amidas e os nitrocompostos. Então nós vimos aí na introdução, né, do capítulo aqui da apostila de vocês, nós vimos aqui as funções nitrogenadas, a amina, que é aquela que aparece então o nitrogênio como heteroátomo, somente o heterogênio aqui, tá? Nós vimos também a amida, que a amida ela apresenta também um átomo de oxigênio, então além do átomo de nitrogênio, ela tem aqui uma dupla ligação no carbono com o oxigênio, tá? E o nitrocomposto, que é aquele que apresenta um átomo de nitrogênio e dois de oxigênio, tá? Então, essas três funções nós vamos estudar a partir desta unidade, né? A nomenclatura não é difícil, a nomenclatura das aminas e das amidas, ela remete à função, então, por exemplo, aminas, o sufixo vai ser sempre amina. Então, por exemplo, etanamina, propanamina, butanamina, né? Dependendo do número de átomos de carbono e o sufixo amina. Amida também. Então, sempre vai identificar o número de átomos de carbono, o prefixo normal, e o sufixo vai ser amida, tá? E o nitrocomposto, ele sempre vai ter como prefixo a palavra nitro, tá? Então, nitrometano, nitrobutano, nitropentano, né? Então, o restante é como nome de hidrocarboneto e o início da frase, o início da palavra, né, da nomenclatura aí do nitrocomposto, sempre utiliza o termo nitro, certo? Então, aqui alguns exemplos, né? E a primeira que nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente é a amina, tá? Então, a amina, ela tem esse grupo funcional, tá? Onde esse grupo funcional, aqui as ligações químicas aqui, elas podem ser com hidrogênio ou com carbono, tá? Então, a amina, ela é um produto derivado, né? Ele é uma substituição dos átomos de hidrogênio da amônia, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, a amônia. Deixa eu pegar o lapisinho aqui, ó. Nós temos aqui a amônia, né? Ó, essa molécula aqui, né? Que é o NH3. Pela substituição de um átomo de hidrogênio, por exemplo, você teria uma amina primária, substituindo um átomo de hidrogênio por um radical, por um átomo de carbono, por exemplo, tá? Se você substituir dois átomos de hidrogênio da amônia, né, por dois radicais, dois átomos de carbono, duas cadeias carbônicas, então você terá uma amina secundária, tá?
E se tirar os 3 átomos de hidrogênio, substituindo eles por radicais diferentes, né? Onde você teria 3 radicais, 3 átomos de carbono, por exemplo, 3 cadeias orgânicas aqui. Então, você teria uma amina terciária, ok? Então, tem que cuidar para não confundir, porque pode olhar assim e pensar, tem 2 hidrogênios, então é amina secundária. Não, tem que observar quantos hidrogênios você retirou da amônia. Então, pensa sempre no NH3, né? No NH3 que você tem aqui, que é a amônia, tá? E aí, dependendo de quantos hidrogênios você tiver tirado daqui, você terá a classificação da amina primária, secundária e terciária, quando você retira os 3 átomos, tá? Seguindo ali, a nomenclatura, então, das aminas, como eu já falei agora há pouquinho, sempre vamos colocar a palavra amina, né? Então, sempre vai aparecer a terminação amina, tá? No entanto, dependendo da classificação do composto, a nomenclatura pode apresentar formas diferentes. Quais seriam essas formas diferentes, né? Então, vamos ver aqui. Só um momentinho. Neste caso aqui, a minha página ela já rolou direto aqui para a amina terciária. Vocês têm ainda aí a amina primária e a secundária, que aparece na página seguinte. Deixa eu ver se consegue pôr o outro material aqui. Só um minutinho. Um segundinho, né? Eu vou pausar um pouquinho aqui, vocês já vão ver na sequência. Então, como ia dizendo, né? Dependendo da classificação das aminas, pode-se ter nomenclaturas diferentes, tá? Então, quando você tem uma amina primária, considera o hidrocarboneto substituindo a terminação O pela terminação amina. Então, esta é a mais fácil. Então, você colocaria lá, para o metano, você teria metanamina. Para o etano, com o NH2 aqui no finalzinho, etanamina, né? Para o propano, que são 3 átomos de carbono, né? Você teria propanamina, tá? Então, essa é a mais simples. Pode acontecer de você ter aqui a amina ligada no carbono secundário aqui também, tá? Então, daí ficaria propan 2-amina, porque estaria no carbono 2 aqui, tá? Mas é simples, da amina primária é mais simples. Das secundárias e das terciárias, que fica um pouquinho diferente, porque aí você vai considerar os grupos substituintes em ordem alfabética, ou seja, você vai observar, por exemplo, este grupo substituinte aqui, qual é o nome dele? Metil, certo? Qual é o nome deste grupo aqui, com 2 átomos de carbono? Etil, ok? Então, em ordem alfabética, você coloca eles e termina com a palavra amina. Então, aqui, por exemplo, o nome ficou assim, etilmetilamina. Etil é esta parte aqui do composto, né? Metil é esta parte aqui, é este radical. E amina é o que identifica aqui o grupo funcional, ok? Então, só vai colocar em ordem alfabética os grupos, né, os radicais que aparecem ali e terminar com a palavra amina. Isso só vai acontecer se você tiver uma amina secundária, tá? No caso de uma amina terciária, também pode acontecer essa situação, onde você teria que indicar os 3 grupos que aparecem ligados a ela, tá? Então, nesse caso aqui, ó, são 3 grupos diferentes. Eu tenho aqui o grupo do propil, 3 átomos de carbono, né? Eu tenho aqui o grupo do metil, que é 1 átomo de carbono, e tenho aqui o do etil, que é 2 átomos de carbono. Então, neste caso, olhem como ficou o nome, ó. Etil, metil, propil, amina. Então, ela colocou as 3 partes do nome das 3
dos três grupos orgânicos, né, que apareceram aqui, ó, tá? Em ordem alfabética. Então, apareceu primeiro esse aqui, que é o etil, depois o metil, por último o propil, somente por ordem alfabética, tá? E quando acontece de se repetir, ó, aqui tá descrevendo aqui em cima. Então, se repetir, usa-se os prefixos di ou tri, caso tenham três vezes o mesmo grupo, né? Por exemplo, aqui na última, ó, nós temos uma amina terciária, tá? Porque foi retirado os 3 hidrogênios dela, né? E ela está ligada com 3 grupos de metil, ó. Tenho 3 grupos aqui de ramificação de metil. Então, o nome dela ficou trimetilamina, né? Tri, porque tem 3 vezes o metil, então trimetilamina. Ok? Até aqui? Quando acontece essa situação, sempre verificar, né? Primeiro, se a amina é uma amina primária, que aí fica mais fácil de verificar. Se for secundária ou terciária, lembrar então dessa situação, onde você vai colocar o nome dos grupos, sempre metil, etil, propil, sempre em ordem alfabética, né? E aí, depois, acrescentar a palavra amina, certo? A ligação entre os átomos de hidrogênio e nitrogênio presentes aqui nas aminas é bastante polar, então pode-se dizer que ela é uma molécula polar e ela forma interações conhecidas como ligações de hidrogênio, que vocês já estudaram um pouquinho disso lá no primeiro ano ainda, né? Quando estudaram lá ligações covalentes, na segunda série também já viram alguma coisa, tá? Então, pode-se dizer, né, que a força entre essas ligações, tá? O ponto de ebulição vai depender da quantidade, da força necessária para quebrar, para romper essas ligações, tá? Então, o ponto de ebulição ele vai aumentar na seguinte ordem, tá? A amina terciária, ela tem um ponto de ebulição menor do que a secundária, que é menor do que a primária, ok? Então, na ordem crescente, aqui o ponto de ebulição das aminas, certo? Na página seguinte, nós teremos então ali a variação do ponto de ebulição pela massa molar, né? Comparando aí algumas substâncias, então comparando, por exemplo, com o hidrocarboneto, comparando com o etanol, né? Mesmo tendo massas molares aí parecidas, né? Os pontos de ebulição são bastante diferentes entre essas moléculas aqui, tá? Então, isso está aqui na página 48, né? Onde estão representados esses valores, tá? Na sequência, também temos aqui a questão da simetria da molécula, tá? Então, quanto mais simétrica for a molécula, menos intensa é a interação molecular. Então, mais fácil transformar, fazer a passagem, por exemplo, do estado líquido para o de vapor. Por isso, o ponto de ebulição vai ser menor, tá? Então, dependendo da simetria, né, da posição, da disposição desses átomos ali na ligação química, então vai ser diferente, tá? Então, aqui teria a situação sobre essa colocação espacial, né, essa geometria espacial aí. Então, a solubilidade também vai diminuir conforme aumenta-se o número de grupos substituintes. Então, quanto maior a quantidade de grupos substituintes, né, aminas terciárias, por exemplo, né, maior vai ser a solubilidade em água. A solubilidade diminui quando tem mais grupos substituintes, tá? Então, menor a solubilidade, ok? Isso está, então, ali já no finalzinho da página 48, tá? Aí, eu quero que vocês olhem lá na página... Olhem, então, lá na página 52, vou anotar aqui, deixa eu passar lá para a página 52 para vocês.
Na página 52, vocês vão fazer os exercícios que são referentes a Minas, tá? Então, página 52, aqui, vai ficar aqui de tarefinha para vocês os exercícios número 1, tá? O exercício número 1, o exercício número 2 e o exercício número 3, tá certo? Deixa eu fechar aqui a outra apostila, só um momentito. Aqui. Aí nós teremos então a sequência ali, os exercícios, até o número 3, que fala sobre as aminas, até o 4, inclusive, vocês podem fazer, tá? Façam ali os exercícios da página que começam, né, na página 52, vão até a 53, tá? Nessa ordem ali, né, até o exercício 4, para que vocês já pratiquem um pouquinho sobre as aminas, tá? Então, deixa a professora encontrar aqui para vocês, para mostrar os exercícios, e aí vocês vão fazer aí para a próxima aula. Na sexta-feira, eu acho que eu tenho a próxima aula com vocês, aí eu já corrijo esse exercíciozinho aqui, tá? Então, essas questõezinhas aqui, ó, questão 1, 2, né? E 3 e 4, aqui da página 52, tá? Deixa eu mudar aqui, ó. Página 52, então exercício 1, 2, 3 e 4, vocês podem fazer para a próxima sexta-feira, beleza? Então, boas aulas, bons estudos aí para vocês e até a próxima. Abraço!